Bom, antes de entrar ainda na área das partículas, a gente ainda precisa de alguma coisinha ali para entender melhor algumas informações que virão ali para frente. A primeira delas é a relação entre massa e energia de repouso. Ou seja, quando uma partícula está parada, né, qual que é a energia dela. Então a gente lembra lá da relatividade de Einstein, que massa e energia é como se fossem facetas de uma mesma moeda. É possível transformar energia em massa e massa em energia. A gente já viu um pouco antes sobre antipartículas, é a aplicação exata dessa equação. Né? Quando uma partícula, por exemplo, um pósitron e um elétron se encontram, toda aquela massa é convertida em energia que é liberada. Né? Então, você tem, com a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, mesmo que a massa dessas partículas seja muito pequenininha, a energia delas, mesmo que de repouso, né, parada, é bem grandona. Hum. Então, as informações que vão vir à frente, quando eles falam da massa da partícula, em vez de colocar algo, uma notação científica, vai ficar um número grande, é muito mais fácil se relacionar, né, a massa dela em energia dividido por velocidade da luz ao quadrado. A energia é dada em giga elétron volts, né? Então o símbolo ali fica o GeV dividido por C ao quadrado. Né? Então toda vez que falar na massa, o número que dá é em giga elétron volts. Porque fica mais fácil de trabalhar dessa forma, ok? Outra característica eu estou falando mais porque os quadros agrupando as partículas ali tem. Né? São várias, tem outras características quânticas, mas uma das principais é o que é chamado de spin. Né? E o spin é a propriedade associada ao movimento de rotação em torno do próprio eixo. O spin de uma partícula é revelado mediante a ação de um campo magnético externo ao qual a partícula é submetida. Ou seja, devido à rotação da partícula, ela tem como se fosse um campo magnético intrínseco dela. E quando essa partícula ela entra, por exemplo, em um outro campo magnético, aí você consegue detectar o spin dessa partícula porque ele vai se alterar de acordo com o campo magnético externo. Né? Essa é uma característica que é importante porque ela é a responsável pelo magnetismo na matéria. Por exemplo, quando você tem um ímã, todas as partículas daquele ímã, né, as menores partículas, especialmente ali, os elétrons, eles acabam sendo alinhados. Né? Então, aqueles campos magnéticos minúsculos eles são alinhados, gerando um efeito muito maior. E quando essas partículas têm um campo magnético desalinhado, então você não tem campo magnético. Por exemplo, você pegar um pedaço de madeira, né, todos os elétrons do material eles estão aleatoriamente para todo lado. Então os campos magnéticos meio que dessas partículas acaba sendo anulado o efeito global dele. Mas quando você pega, por exemplo, uma magnetita, né, uma pedra, né, uma rocha ali, um mineral que ele tem um campo magnético intrínseco dele, significa que os elétrons deles todos estão alinhados numa mesma direção. Né, isso gerando esse campo magnético. Né? Então, os quadros abaixo, que nós vamos começar a falar, uma das características intrínsecas que separa essas partículas é o spin. Tá? Então vamos começar pelos bósons, que também são chamados de partículas mediadoras. Então, após a física ter abandonado o conceito de ação à distância, né, vem desde do Newton, é ele que indicou essa questão de que a força gravitacional era uma força de ação à distância e tudo mais. Então aqui, no modelo padrão, eles trabalham com o conceito de campo. Então cada partícula cria à sua volta uma perturbação, ou seja, o seu campo, que era sentido por outras partículas. A teoria quântica de campos introduziu o conceito de mediadores, né, que segundo ela, todas as forças que existem na natureza é mediada pela troca de uma partícula. Então,
das 4 forças que a gente viu antes, a eletromagnética, a gravitacional, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a interação de partículas a partir dessas forças é pela troca de uma partícula mediadora, né? Troca de um que nós chamamos de bóson. Né? Então esses bósons é que transmitem essas forças. E qual que é o problema com a questão gravitacional? É que a gente nunca detectou ainda um gravitron. Né? Então vamos dizer assim, a peça faltando no modelo, né, nesse modelo padrão de partículas. Então aqui a gente tem um quadro que mostra um pouquinho da questão da força e do mediador. Né? Então a força nuclear forte, né, lembra a teoria cromodinâmica quântica que estuda ela, o mediador que troca essa força é chamado de gluon. Né? A eletromagnética é o fóton, que a gente já conhece bem da física. A nuclear fraca, né, é 3 partículas. Tem o W mais e W menos e o Z zero. Então essas 3 partículas são responsáveis pela troca, né, de forças na nuclear fraca. E gravitacional seria o gravitron, né, como eu falei, nunca foi detectado. Então, né, se você somar ainda o bóson de Higgs, que a gente vê um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, são 5 bósons diferentes que a proposta apresenta. Né? E os bósons ele tem como característica as partículas que têm spin 0 ou 1. Né? Ou seja, spin inteiro, mas desde que seja 0 ou 1. E o principal é o seguinte, você não acha gluon por aí, você não acha W mais e W menos, E0 por aí. Né? Por exemplo, da força nuclear forte e força nuclear fraca, essas partículas só existem interagindo entre quarks. Né? Então, por exemplo, você tem lá o próton, os quarks envolvidos no próton, eles são... Você não vê ele aleatoriamente perdido nada, ele sempre está interagindo a partir de uma força mediadora, né? de uma partícula mediadora. Tá aqui um outro quadro mostrando um pouquinho mais. Né? Então, mostrando aqui que ela tem um spin, né, inteiro. Tá? Aqui nós temos o fóton, então o fóton não tem massa, né? Carga elétrica também não tem. A W-, né, e a W+, tem massa aqui, ó, de 80,39 gigaelectronvolts por ser quadrado. Só que a diferença entre elas é que uma tem carga elétrica negativa e uma tem carga elétrica positiva, né? -1 e +1. E o Z0, né, tem uma massa um pouco maior do que os Ws, né, quase um pouco mais de 91 gigaelectronvolts por ser quadrado, ele não tem carga elétrica. Né? O gluon ele tem spin 1, né, também não tem massa e não tem carga elétrica. Né? E o bóson de Higgs foi o último bóson descoberto no início da década. Né? Ele tem spin 0, a massa dele é bem alta, né, 126 gigaelectronvolts. E a carga elétrica dele é 0. Esse é um quadro, vamos dizer assim, resumindo as partículas que compõem o grupo dos bósons. Então, o bóson de Higgs aqui também é interessante que, como foi algo muito divulgado na época e tudo mais, tem muitas notícias, tem muitos vídeos e tudo mais, pode ser um caminho interessante também de vocês professores, iniciar uma abordagem, uma discussão sobre entrar no assunto do modelo padrão de partículas a partir da discussão do bóson de Higgs, né, de todas as notícias que saíram na época. Eu não vou falar muito sobre a questão do bóson de Higgs, porque essa videoaula já está ficando muito grande, né, mas eu posso recomendar alguns outros materiais para vocês. Tem um vídeo bem legal explicando, fazendo analogia, explicando o que é o bóson de Higgs. Mas, bom, vamos lá. Então, ela é uma partícula elementar que era prevista no modelo padrão de partículas, né, foi prevista teoricamente, né, que ela supostamente surgiu logo após a teoria do Big Bang, logo após o início do universo, né, e ela foi confirmada, né, provisoriamente, mas depois ela foi confirmada para valer, mas essa confirmação provisória surgiu em 14 de março de 2013.
Então foi pouco mais de 4 anos ainda atrás. E ela era uma partícula muito importante para o modelo padrão de partículas, porque ela explica a origem da massa das outras partículas elementares. Então ela a partícula que gera o campo, né? Lembra aquela noção de campo? Que gera o campo em torno da partícula. Conforme maior o campo, maior a distorção, maior a massa dessa partícula. Então, ela é a partícula que gera que é relacionada com o campo que dá massa às partículas. Por isso a importância dela. E ele esse bóson de Higgs foi conhecido como bóson de Higgs, porque ele foi proposto por um físico chamado Peter Higgs em 1964, né, trabalhando em cima da ideia de Philip Anderson. Mas ela foi prevista há muito tempo, então desde 1964, e só quase 50 anos depois, né, quase 60 anos depois é que ela foi conseguiu se detectar, porque precisou de uma máquina tão grande quanto o acelerador de partículas do LHC para que que conseguisse detectar um bóson de Higgs na liberação de energia na colisão dentro do acelerador. Bom, aí a gente tem o outro grupo, que é o grupo dos quarks. Esse pode assim dizer que seja o grupo mais interessante. Então a gente tem 6 tipos. Esses tipos também são chamados de sabores. Lembra que a teoria que trabalha com a questão dos quarks era a flavor dinâmica, né? Flavor de sabor. Então, esses 6 tipos, a gente pode chamar de tipos ou pode chamar de sabores, né? Eles muitos chamam de sabores. Então a gente tem o quark up, né, que é esse aqui, o quark down, o quark strange, o quark charm, o quark top e o quark bottom. Eu prefiro chamar em inglês, que eu acho que é mais adequado, né, mas em português seria o quark para cima, quark para baixo, quark estranho, quark charmoso, quark top e quark bunda. Você pode ver aqui, né, o bottom tá, assim, ele acabou de bater a bundinha no chão aqui. Então não sei se seria muito adequado eu chamar de quark bunda, né? Mas por isso que eu prefiro chamar o nome em inglês. Então são 6 tipos, né? Ou que é chamado também de 6 sabores. Né? Então o quark up é representado pela letra U, down pela D, strange o S, charm o C, o bottom o B e o top o T. Olha as massas dela aqui conforme elas vão, né, aumentando a 2.4, só que aqui é mega electron volt, ou seja, a massa dela é bem menor do que, por exemplo, aquelas dos bósons lá, lembra que era 80, 90 GB electron volt e tudo mais. 4.8, 104, 1270, 4200, e aí você tem o top que destaca muito, né, de uma massa muito grande, seria equivalente aqui a 170 mega electrovolts. E eles têm carga elétrica fracionada, né? E aqui essa geração seria o seguinte: quark up e down seria a geração 1, strange charm geração 2 e o top e o bottom geração 3. Observe, por exemplo, o up a carga é 2/3, down menos 1/3, strange menos 1/3, charm 2/3, bottom menos 1/3 e top 2/3. Então, conforme esses quarks se reorganizam, a gente tem as partículas que compõem o universo. Hoje a gente só consegue detectar normalmente prótons, elétrons e nêutrons. E prótons e nêutrons são compostos de quarks up e down. Então todos esses outros, strange, charm, top e bottom, só surgem colisões de partículas nos aceleradores em tempo de vida muito curtos. Tá? Então a gente vamos dizer, resumir 6 sabores, tá? Da carga elétrica fracionada, e o spin deles é o meio. Né? E eles só existem em estados ligados formando partículas. Então, como eu disse antes, você não consegue ver, por exemplo, um strange por aí sozinho. Né? Ele sempre vai aparecer ligado a partículas, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Eu destaquei aqui 3 cargas de cor, que é o seguinte: cada um desses quarks, eu estou explicando para vocês, mas não é necessário entrar nesse assunto na sala de aula para dificultar ainda mais a vida dos alunos aí.
Mas cada quark desses tem 3 estados quânticos. A forma mais simples que a teoria que estuda os quarks achou para explicar esses estados quânticos seria chamar cada estado quântico de uma cor, de carga de cor. Então, para cada quark tem 3 cargas de cor, então teoricamente a gente poderia ter 18 quarks, dependendo dos sabores e da carga de cor deles ali. Só que para complicar ainda mais, a gente vai ver nesse próximo slide, né, lembra que existem as antipartículas. Então cada um dos 6 quarks ali tem a sua antipartícula. Então tem o anti-up, aqui ó, o anti-up, o anti-charm, o anti-top, o anti-down, o anti-strand e o anti-bottom. Cada livro, cada material traz as partículas, assim, de um desenho diferente, alguma coisa diferente. Essa imagem eu tirei do livro do Pietro Colla, da coleção do Pietro Colla agora, do Guia do PNLD 2018. Eu achei interessante, por isso que eu estou colocando. Então tem o up, né, para cima, o down, o strand é um cara com olho só, né, seria um estranho. Um charmoso colocou foto de uma mulher, o top e o bottom fez essa representação. Tá? E percebam o seguinte, então tem um anti-up, o anti-charm, o anti-top, etc. E a carga elétrica deles são invertidas. Então, ó, por exemplo, o anti-up tem menos 2/3. O up, né, tem 1/3. O charm tem 1/3. Aqui tem menos 2. Tá errado essas cargas aqui. Eu acabei de ver que estão erradas. O anti-up e o anti-quark, eles têm só a carga elétrica com sinal invertido. Aí então, por exemplo, aqui, a carga de cor seria isso aqui, ó. Vermelho, verde e azul. Né? Só que aí você tem as antipartículas dela. Então cargas de cor seria o ciano, o magenta e o amarelo. Novamente, eu acho que isso acaba complicando demais para o aluno, só estou mostrando para vocês como que é a questão todo mundo quântico. E aqui um jeito de representar. Então você tem o azul, né, o vermelho e o verde, que seriam as cargas de cor dos quarks normais. E aí você tem o antivermelho, que é o ciano, né, o antiverde, que é o magenta, e o anti-azul, que é amarelo. Então, se você somar as cargas de cor com os quarks, os sabores e as antipartículas, acaba sendo 36 quarks. Tá? Mas é mais simples simplesmente dizer que existe só os 6 quarks, que são os mais importantes. Porque a questão de antipartícula a gente pode até deixar meio de lado. Existe muito pouco antipartícula, e quando ela encontra uma partícula normal, elas se aniquilam gerando energia. Tá? E, em especial, os prótons e nêutrons, que compõem os átomos de tudo que a gente conhece, são compostos de quark up e quark down. Então, ao passar para os alunos, pode dar uma aliviada na questão da quantidade de informações. O importante para eles é saber que existe 6 tipos de quarks, pode até chamar de sabor, né? E que eles compõem a matéria no universo. As partículas que envolvem os 4 quarks aqui embaixo, strand, charm, top e bottom, são partículas que têm um tempo de vida muito curto, né? Enquanto que o up e down formam próton e nêutron, que tem vida muito longa. Aí a gente entra no último grupo, que é o grupo dos leptons. Tá? Então aqui tem uma imagem mostrando o grupo dos leptons. Então a partícula mais, vamos dizer assim, famosa do grupo é o elétron, que é o que a gente conhece, tá? Que compõe os átomos, né? E ele tem, né, uma massa de 0,5 MeV por segundo quadrado, carga elétrica menos 1, spin meio. Tá? Só que existem outros tipos, né, de partículas semelhantes ao elétron, mas com massas diferentes, que é o muon e o tau. Então percebe que conforme a massa aumenta, por exemplo, o do elétron é 0,5 MeV, do muon já é 105,7 e do tau já é 1,777 GeV, né, muito mais, né, do que o muon. A carga elétrica deles é sempre negativa, o spin é sempre meio, mas cada uma dessas partículas tem uma outra partícula associada a eles. Então, do elétron a gente tem o neutrino do elétron, do muon a gente tem o neutrino do muon, do tau a gente tem o neutrino do tau. Esses neutrinos são partículas tão pequenas, não tem carga elétrica, né, o spin meio,
Aqui a massa é indicada como menor que 2,2 elétron-volt por C². Mas os neutrinos são assim, coisas tão pequenas, interagem tão pouco com a matéria, que nesse momento que eu estou falando aqui por segundo, trilhões, bilhões, trilhões de neutrinos passou pelo seu corpo e não interagiu com nenhum átomo do seu corpo. São partículas que não se sabe realmente se, em especial o neutrino do elétron, se eles têm uma massa considerável, por exemplo, no universo. Né? Então há muito estudo ainda em relação aos neutrinos, porque eles são muito difíceis de ser estudados. Como eles não interagem muito, o modo de detectar isso tem túneis, né, muito subterrâneos, muito profundos, com quantidade enorme de água, uma água especial, não é a água comum que a gente bebe, cheia de detectores, né, super sensíveis, porque quando um desses neutrinos passa na água e interage com ela, ele libera uma luz extremamente fraca. Né, aí o detector consegue pegar. Mas a interação com a matéria é tão pequena que só de vez em quando que acontecem essas interações. Por isso é muito difícil de estudar esses neutrinos. Tá? Mas, por exemplo, o Sol libera uma quantidade incrível de neutrinos conforme ele gera a sua energia para se manter estável, né, iluminando, liberando toda aquela luz. Tá? Então todo o espaço, tudo é composto por milhões e trilhões de neutrinos por aí. Então ele também tem o que a gente pode chamar de sabores, né? Cada um tipo ou sabor. Né? A carga elétrica dele é inteira. Então os neutrinos têm carga nula e os elétron, mu e tal têm carga negativa. Né? E esse grupo tem o spin meio. Então aqui só um resumão geral mostrando basicamente todo o modelo padrão aí. Então em rosa aqui a gente tem a área dos quarks, em verde a área dos leptons, né? Os vermelhos são os bósons e tem o bóson de Higgs aqui. Então lembrando quark, o up, o down, o charm, o strange, top e bottom, o elétron, o neutrino do elétron, mu, o neutrino do mu, tal, o neutrino do tal, e os bósons, o W, o mais e o menos, o Z, né, zero, o fóton e o gluon. Perceba que aqui no quadro geral ele já nem está o gravitron porque nunca foi detectado, né, no bóson de Higgs. Então esse quadro sintetiza bastante basicamente todas as partículas elementares do modelo padrão do modelo padrão com as suas respectivas mediadoras de força. Tá? Então o que é importante é os alunos entenderem isso, né? Esses três grupos, quarks, leptons e bósons, especialmente dos quarks, o up e o down, né? E dos leptons, o elétron e o neutrino, né? Que é o mais conhecido que a gente interage aí. Só que dependendo de como essas partículas elas, vamos dizer assim, se aglomeram, elas acabam podendo ser separadas em grupos diferentes. Então eu selecionei aqui alguns grupos, né, para a gente entender. Então um grupo que a gente conhece são os bárions. Esses bárions são partículas formadas por 3 quarks unidos. Então quando os 3 quarks estão unidos, eles são unidos por gluons. Né? E essas partículas, esses bárions, têm spin fracionário e carga elétrica inteira. O que a gente conhece que tem 3 quarks? Partículas que tem 3 quarks? Prótons e nêutrons. E o nêutron, carga elétrica inteira dele seria o 0. Né? E o próton, carga elétrica mais 1. E, como eu já falei algumas vezes né, nessa videoaula, prótons, nêutrons, junto com os elétrons, e compõem a maior parte da matéria visível, né, do universo, cerca de 4, 5%. Então, por isso a importância de entender que os prótons e nêutrons são partículas que entram dentro da classe dos bárions. Aí também, cada bárion tem a sua antipartícula, né? Então, por exemplo, tem o próton, o antipróton, né? Dentro dessa classe. Então aqui tem um quadro mostrando a representação de algumas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o próton. Normalmente já são mais de 120 tipos de bárion já conhecidos.
O próton, representado pela letra P, ele é composto por 2 quarks up e um down. Então a representação é o UD, a carga elétrica positiva, a massa dele e o spin dele. O antipróton, sempre quando tem antipartícula, a gente representa por um traço em cima da letra. Aí ele é composto pelo anti-up, o anti-up e o anti-down. E o nêutron, por exemplo, é um up e 2 down. O próton, 2 ups e um down. Quando se lembra da carga elétrica dos quarks, quando se somar 2 up e um down, dá 1. E quando se somar 1 up e 2 down, dá 0. E tem muitas outras. Aqui, como exemplo, tem a lambda, que é um up, um down e um strange. E tem a ômega menos, que são 3 stranges. Tá? Então, existe mais de 120 partículas nessas chamadas bários, que você só consegue estudar essas outras, tirando o próton e nêutron, num acelerador de partículas, né, a partir de colisão de prótons com núcleos atômicos ou de prótons entre prótons, em feixes de prótons. Tá? Aí a gente tem outro grupo que é chamado mesons. Os mesons são compostos por um quark e um antiquark. Né? Eles têm spin inteiro e carga elétrica inteira. E já existe mais, você conhece mais ou menos 140 tipos. Tá? Então aqui está o quadro, por exemplo, tem o que? O pion, né, que é um up e um anti-down. Então a carga elétrica é 1, tem a massa, um spin 0. Tem o cal, é um strange, um anti-up. Tem esse rho, que é um up e um anti-down. O B0, que é um down e um bottom, um anti-bottom. Né? Tem esse eta C, que é um charm e um anti-charm. Né? Então, são partículas com tempo de vida muito curto e tudo mais. Mas eles, a dinâmica dele é composto de um quark e um antiquark. Então, na colisão, quando a energia é liberada e surge esses quarks, imediatamente, por exemplo, se um anti-down se encontrar com um quark down, eles se aniquilam virando matéria. Mas nessas colisões, na hora deles surgirem, eles acabam se ligando a outros tipos de quarks. Por isso que surgem esses mesons, né? Um quark e um antiquark. E tem um físico brasileiro, ele já faleceu há vários anos, mas muito conhecido, que é o César Lattes. Ele tem uma relação muito importante com o meson, né? o meson pi, ou muitas vezes chamado de pion. Né? E ele foi muito importante nessa questão do estudo das partículas elementares. Né? Vocês podem também usar isso como mote para iniciar discussão sobre o tema e tudo mais. Né? Tem muito material sobre isso. Em 1947 foi estabelecida a existência do meson pi. E um dos autores da pesquisa era o físico brasileiro César Lattes. E o grupo que estudou o meson pi, assim, tinha um grupo, né, que tinha um líder e tinha o grupo com vários pesquisadores, né, estudando, pesquisando essas partículas. O líder do grupo ganhou um prêmio Nobel pela descoberta do meson pi, mas o César Lattes, os outros físicos que estavam envolvidos na pesquisa e que tiveram muito mais importância que o chefe do grupo, né, que recebeu o prêmio Nobel, e o pessoal não recebeu. É uma injustiça, né, bem grande, que muitos cientistas, inclusive da época, como o Niels Bohr e tudo mais, que eles acharam injusto que o César Lattes e os outros físicos do grupo não recebessem o prêmio Nobel, né, pela descoberta do meson pi. Mas é uma história que vocês podem pesquisar para abordar, levar para a sala de aula com mais detalhes. Aqui eu só estou apresentando para vocês. Então ela teve uma importância muito grande na questão da compreensão do mundo subatômico, entender como que essas partículas elas evoluíam, né, como que elas apareciam, surgiam e desapareciam. E em 1946, uma equipe de pesquisadores, né, sob a direção de Cecil Powell, que é o cientista que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta, eles estavam estudando traços produzidos por reações nucleares em chapas fotográficas especiais que eram chamadas de emulsões nucleares. Seria alguma coisa assim. É uma chapa com um material ali, uma emulsão, que quando uma partícula dessas, por exemplo, mesons, ela passa por esse material, ela deixa uma trajetória.
Então, dependendo da trajetória, o traço que ela deixa ali, você consegue estudar essa partícula, de onde ela veio, qual que é a massa dela, qual que é a energia, que tipo de partícula que é, essas coisas assim. Então, o trabalho deles era nessa questão de estudar as partículas por meio dessas emulsões nucleares. Então, o Beppo, Occhialini e o César Lattes, eles analisaram algumas emulsões de um novo tipo que o César Lattes, que foi um dos principais físicos que desenvolveu uma emulsão fotográfica nova, muito mais sensível, muito melhor do que a anterior. E eles levaram e colocaram no alto de uma montanha, né, na França, o chamado Pic de Midi. Né? E depois eles trouxeram, deixaram lá um tempo, depois buscaram ela, trouxeram e observaram que tinha um grande número de traços deixados por partículas. Né? Inicialmente eles pensaram que já eram mesos conhecidos, mas depois, conforme eles foram estudando mais e mais, eles encontraram 2 traços especiais, né, de mesons que iam diminuindo de velocidade e parando. E do final desses traços brotava um rastro de um novo meson. Esse novo meson é o que ficou chamado, né, que o grupo chamou de meson pi. Né? Então, o César Lattes teve uma importância aí no estudo dos mesons, né, das partículas elementares. É bem legal de vocês buscar mais dessa história, né, para poder abordar sobre isso, até porque é um cientista brasileiro, né, muito pouco falado, se dão muito pouco valor ao que o César Lattes fez, mas foi algo muito importante para a história da ciência mesmo, história da física. Bom, alguns outros grupos que a gente pode incluir a partir dos bárions e dos mesons, o primeiro são os férmions. Os férmions se agrupam pelo spin. Então, todas as partículas de spin fracionado incluem bárions. Né? Por exemplo, aqui, esses férmions. Então, aqui, ó, fracionado 1 meio, 3 meios, 5 meios. Então, o elétron, né, os leptons e os quarks, eles são partículas, né, são os grupos que estão classificados como férmions. Né? Por tabela, como os bárions são compostos por quarks, eles também têm, lembra, os bárions são 3 quarks, então eles têm spin fracionado. Por isso que os férmions são compostos por leptons e quarks. Então, basicamente, toda partícula que a gente vê e detecta e sente, né, que os prótons, nêutrons e elétrons, são férmions. E aí tem os hadrons, são partículas compostas por estados ligados de quarks. Desculpa. Então a gente viu 2 grupos, os bárions e os mesons. Os bárions são grupos de 3 quarks ligados e os mesons de 1 quark e 1 antiquark ligado. Tá? Então esses são os grupos finais que você pode classificar aí. Né? Então, o mais importante, leptons, quarks e bósons. Né? Os bárions são grupos de 3 quarks, meson, quark e antiquark. Né? E os bárions e os mesons podem ser chamados de hadrons. E os férmions a gente pode agrupar os quarks e os elétrons que têm spin fracionado. E com isso a gente tem o quadro final, usando aquela analogia que eu usei do quebra-cabeça, é aquele quebra-cabeça, aquela parte que eu mostrei toda montada. Né? Então você tem todas as pecinhas ali, a exceção da peça que faz a ligação, né, da teoria da gravitação com a mecânica quântica, que é a única peça que falta para o modelo. Né, o modelo ser, vamos dizer assim, completo, mas é um modelo que explica muito do que a gente tem aí. Né? A gente pode dizer que é um trambolho, porque tem um monte de partículas, um monte de grupos e tudo mais. Entretanto, ela explica corretamente a composição das partículas no universo e o que vem sendo estudado nos aceleradores de partículas, como o LHC. E aí a gente tem o seguinte, será que existem tetraquarks, ou seja, um grupo partículas com 4 quarks? Os pentaquarks com 5 quarks, ou novas partículas que a gente ainda nem conhece? Bom, os tetraquarks já foram detectados alguns, né? Mas
assim, ainda falta estudos para entender direito que tipo de partícula que é, que tipo de condições que acontece. Existem teorias que sugerem que possam existir partículas com 5 quarks, que seriam os pentaquarks. Mas ainda não há nenhum indício físico, né? Talvez um acelerador de partícula muito mais poderoso conseguiria detectar partículas assim. Ou até mesmo novas partículas que a gente ainda nem conhece. Então, conforme a gente tem tecnologia e vai desenvolvendo, a gente vai descobrindo coisas novas, vai descobrindo pecinhas novas, e essas pecinhas novas a gente tenta encaixar, tenta ver nas teorias que a gente já conhece. Desculpa. Quando, quando a gente achar uma pecinha que não se encaixa em nenhuma teoria, a gente tem que aí criar uma nova teoria para explicar o que a gente já viu e o que a gente está vendo, né, agora. Então essa videoaula foi feita para mostrar um pouquinho da questão do modelo padrão, do que pode ser abordado, o que não pode ser abordado, as coisas mais importantes ali, né? Espero que vocês possam tenham entendido um pouco melhor a questão, para se alguém já conhecia um pouquinho, para quem nunca tinha visto, que pelo menos entenda um pouquinho da dinâmica, né? É um assunto que, dentre os tópicos que a gente trabalhou no, no curso, eu diria que é o menos importante de todos eles, né? Porque os outros tem, assim, aqui é muito, como eu falei, aqui é um grupo muito grande de informações e tudo mais, né? Tem muito pouca ligação direta com alguma coisa nossa no dia a dia. Tá certo que várias outras coisas também não tem, por exemplo, modelos atômicos, né? Mas a questão é que a gente não consegue pegar um quark, ver um bóson, ver né, um lepton. Então é uma área um pouco mais subjetiva de tudo que a gente viu e que a gente vai ver. Por isso que é importante vocês verem a aula, entenderem, dar uma estudada, porque vocês vão precisar fazer a transposição final para a sala de aula. Vocês vão pegar esse conhecimento, né? Eu não lembro quem pegou o tópico para fazer a sequência didática, mas a transposição final desse assunto para levar para a sala de aula é do professor. Então o professor tem que ver o que ele dentro de tudo isso, o que ele acha de mais importante, como que ele pode iniciar a discussão sobre isso, e tudo mais. Então eu dei algumas dicas, mostrei alguns caminhos. Agora eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, espero que a aula não tenha sido muito ruim, né? E então no próximo encontro eu estarei disponível para tirar todas as dúvidas, sugerir material, alguma coisa, já vou deixar meio que separado ali, né? Mas aí a gente basicamente termina a parte teórica do curso, né? E fica o tempo para vocês fazerem a sequência didática de vocês para apresentar lá em novembro, ok? Então muito obrigado pela paciência, sei que a aula ficou um pouco longa aí, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.